Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, sou professor de matemática e a aula de hoje é para alunos do 9º ano. É sobre multiplicação de raízes, né? É uma continuação do assunto que nós estávamos vendo na última aula. A última aula foi sobre adição e subtração de radicais. Essa aula é a aula de multiplicação. E essa aula ela é separada, a gente separa a multiplicação de radicais em duas partes. Quando os índices são iguais e quando são diferentes. Quando a gente tem índices diferentes e quando são iguais. Quando são iguais é mais simples, né? Inclusive a gente já tratou desse assunto, né? Quando a gente falou sobre propriedades dos radicais. Né? Meio que a gente abordou esse tema, não com tanta profundidade, tá certo? Então, a gente tem aqui exemplos de raízes que têm o mesmo índice. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Raiz 11ª de 5 vezes raiz 11ª de 6. 2 raiz de 5 vezes raiz de 7 vezes 3 raiz de 10. A gente tem esses exemplos aí que todas as raízes que estão sendo multiplicadas, né, quando são multiplicadas, elas têm o mesmo índice. Quando isso acontece, basta você fazer o quê? Você copia o radical, certo? O índice permanece o mesmo, aqui quando não tem nada é 2, e você joga a multiplicação para dentro da raiz. 4 vezes 9, é como se você jogasse essa multiplicação dentro da raiz. E a resposta aqui, 4 vezes 9 dá 36. Então você transforma essa multiplicação de raízes em uma raiz com o resultado da multiplicação dentro dela, tá certo? Nesse caso, o resultado da raiz existe, é uma raiz exata, tá certo? Então aqui vai dar 6. Em alguns casos, a raiz não é exata, tá certo? E aí a gente deixa só subentendida a raiz, tá certo? Exemplo B. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Mesmo índice para as duas, então a gente faz do mesmo jeito que a gente fez essa daqui. Copia a raiz, multiplica, coloca a multiplicação dentro da raiz. 2 vezes 4 dá 8, então raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 também é um valor o quê? É um valor exato. Raiz cúbica de 8 é 2. Então a gente pode colocar a resposta sem problema nenhum. Exemplo C. Raiz 11ª de 5 vezes raiz 11ª de 6. Como os índices são iguais, então vai ficar aqui o índice 11. Aqui 5 vezes 6. Então aqui vai ficar o 11. 5 vezes 6, 30. É o resultado da multiplicação. Nesse caso, raiz 11ª de 30 existe, certo? Só que não é um valor inteiro. Como não é um valor inteiro, eu não coloco, tá certo? Se você colocar na calculadora, você vai encontrar aí uma aproximação para esse valor, só que aí eu gosto de colocar só valores exatos, tá certo? Valor exato. Quando o valor não é exato, aí eu prefiro deixar só indicada a raiz, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, ó, que a gente tem números fora da raiz, como é que a gente faz? Isso daqui está multiplicando tudinho. Então, quando isso acontece, quando você tem números fora da raiz e dentro da raiz, você multiplica os números que estão fora, um número que está fora de uma raiz pelo número que está fora da outra raiz, e os que estão dentro da raiz, você só multiplica com quem está dentro da raiz, tá certo? Então, os que estão dentro da raiz, você só multiplica com os que estão dentro da raiz. E os que estão do lado de fora da raiz, você só multiplica com quem está de fora, tá certo? Professor, se eu quisesse jogar os números para dentro da raiz, eu poderia? Poderia, tá certo? Mas, como a gente pode multiplicar, a ideia aqui é multiplicar, né? Não necessariamente você precisa jogar para dentro, não precisa, certo? Então, você vai multiplicar quem está fora da raiz por quem está fora da raiz e quem está dentro da raiz por quem está dentro da raiz. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. Raiz de quem? Primeiro número é o 5. Segundo, o 7.
terceiro o 10. Ok? 6 continua do lado de fora. Vai ficar o quê? 6 raiz de 5 vezes 7, 35. 10 vezes 35, 350. Então a resposta aqui é 6 raiz de 350. Professor, se eu quisesse jogar esses 6 para dentro da raiz, eu posso? Pode. Só que lembre-se, quando aqui não tem nada, o índice é 2. Então você vai ter que pegar e jogar esse 6 elevado a 2. Sempre o número que está fora, quando ele vai para dentro, ele vai elevado ao índice da raiz. Então você poderia jogar, só que aí esse 6 ia multiplicar o que está aqui dentro com o expoente 2, tá certo? Ele ia entrar 6 elevado a 2 vezes 350, certo? E o último, para a gente terminar aqui, esse caso de quando os índices são iguais. Do mesmo jeito da anterior, você multiplica os números que estão fora da raiz pelos que estão fora e os que estão dentro pelos que estão dentro, tá certo? Então vai ficar 3 vezes 4, 12, 5 vezes 12 dá 60. 60 é o que está fora da raiz. O índice aqui é 6. E aí você vai multiplicar quem está dentro. 4 vezes 5 vezes 6. 4 vezes 5 vezes 6. Ok? Aqui vai ficar 60. O índicezinho aqui é o 6. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 20, 120. Certo? Então esse é o resultado da multiplicação dessas três raízes com o mesmo índice. Certo? De novo, se eu quiser jogar esse 6 para dentro, ele entrar elevado a 6. Então seria dentro da raiz 60 elevado a 6 vezes 120. É um número muito grande, melhor a gente deixar assim mesmo. Tá certo? Então esse foi o caso quando os índices são iguais. Agora a gente vai ver o caso quando os índices são diferentes. Bom, pessoal, vamos ao segundo caso. O segundo caso, quando os índices são diferentes. Então aqui a gente tem um exemplo, uma multiplicação de duas raízes, certo? Em que os índices são diferentes. Aqui quando não tem nada é 2, aqui é 3. Como é que vai ficar nessa situação? Quando os índices são diferentes? Você vai fazer assim, você vai transformar os índices, né? Você vai fazer com que os índices sejam iguais para as duas. Então você vai copiar aqui, ó, a primeira, que é o 2, e a segunda, que é o 5, certo? Para que os índices fiquem iguais, você multiplica o índice daqui pelo índice daqui. Você tem duas com índices diferentes, então você vai multiplicar esse índice daqui com esse daqui. 2 vezes 3, 6. Então você vai botar o 6 aqui e o 6 aqui. Tá certo? Então, com isso, o índice de fora já ficou certo. Só que se você mexeu fora, você precisa mexer dentro da raiz também. Senão você desequilibra. Tá certo? Se você mexeu a raiz do lado de fora, mudou os índices do lado de fora, você tem que mudar os índices do lado de dentro também. Tá certo? Aqui o índice dela, quando não tem nada, é 1. Aqui é 1. Certo? Então você precisa mexer no índice de dentro também. Como? O índice que tiver aqui dentro, você vai multiplicar pelo índice de fora da outra. Então, o expoente que tiver aqui, você vai multiplicar pelo o índice dessa outra aqui. Aqui, como não tem nada, é 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Agora, essa outra não tem nada também. O expoente é 1, certo? Você vai multiplicar 1 pelo índice da outra. 2 vezes 1 dá 2. Tá certo? Pronto. Você já conseguiu as duas raízes. Elas têm o mesmo índice agora. E agora você pode multiplicar. Como é que você multiplica? Bota tudo dentro de uma raiz só, porque o índice agora é igual. E aí faz a multiplicação. Vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Se você quiser fazer a conta, 2 elevado a 3 é 8. 5 elevado a 2 é 25. Tá certo?
8 vezes 25 vai dar 200. Então, a resposta aqui vai ser 6 raiz de... vai ser raiz sexta de 200. Certo? Então, esse é o jeito que a gente faz quando os índices são diferentes. Tá certo? Você faz o de uma, né? Faz a multiplicação do lado de fora, depois você ajeita, tá certo? Aqui você tem 3, tá certo? Só que essas 3 não são todas diferentes. As duas primeiras são iguais e a última que é diferente. Então essas duas primeiras você faz do jeito que a gente aprendeu quando são iguais. Então vamos resolver primeiro essas duas aqui. Vai ficar assim, ó, vai ficar raiz quadrada, que quando não tem nada é 2. 3 vezes 4, 12. Tá certo? Então, nessas duas primeiras aqui, eu transformei numa só. Vou copiar aqui, ó, essa segunda. Tá certo? Agora sim, agora que são diferentes, essa é diferente dessa, aí usa a regrinha que a gente usou na de cima. Tá certo? Então, ó, de novo, aqui é 2, aqui é 3, então aqui vai ser 6 para a primeira e 6 para a segunda. Aqui é o 12, aqui é o 5. Como não tem nada, o expoente aqui é o quê? É 1. Então eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar pelo índice da outra. 1 vezes 3 dá 3. Vou pegar esse daqui, qual é o expoente? Quando não tem nada é 1. 1 vezes 2 dá 2. Tá certo? E aí agora eu vou jogar tudo dentro de uma só, já que os índices agora são iguais. Vai ficar o quê? Vai ficar raiz sexta de quem? 12 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Essa daqui eu não vou nem calcular, nem vou simplificar, porque dá um número bem grande. Tá certo? Então eu deixo assim, do jeito que está. E essa última, que são 3 raízes, cada uma com um índice diferente. Como é que faz? Primeira coisa, você resolve as duas primeiras. Faz a resposta dessas duas primeiras, o que der, você faz com a outra, tá certo? Então vamos resolver primeiro essas duas aqui, ó. Essas duas aqui. Então, primeira coisa que eu faço, multiplico os índices aqui. Então 2 vezes 3 vai dar 6. Aqui é o 2 vezes raiz sexta de 3. Ok? Aqui o índice, o expoente aqui é 1, certo? Quando não tem nada, 1 vezes 3 então dá 3. Aqui o expoente é 1, quando não tem nada, 2 vezes 1 dá 2, certo? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, raiz sexta de quem? 2 elevado a 3 dá 8. Deixa eu botar aqui embaixo. É 8, ó. Essa daqui dá 8. Essa daqui dá 9, certo? 9 vezes 8, 72. Então isso aqui vai ser raiz de 72. Raiz sexta de 72. 2 elevado a 3 dá 8. 3 elevado a 2 dá 9. Então quando eu jogar vai ficar 8 vezes 9. Aqui vai ficar 8 vezes 9, que dá 72. Raiz de 72. Tá certo? E agora, aonde tem isso daqui, eu vou trocar por essa. Então vai ficar assim. Raiz sexta de 72 vezes a raiz quinta de 5. E agora, como é que a gente responde isso daqui? 5 vezes 6 dá 30, vai ficar 30. Raiz da primeira, ó. Aqui, ó. Vou fazer direto porque não vai ter espaço. Vai ficar esse número aqui elevado a esse expoente, 72 elevado a 5, vezes... Vou botar o 5 agora, ó. Vai ficar o 5 elevado a quem? Ao expoente dessa outra aqui. Por quê? Aqui é 1, 1 vezes 6 vai dar 6. Então, essa daqui, a resposta é essa daqui, tá certo? Essa daqui com 3. Quando você faz as duas primeiras. E essa última aqui você faz com o resultado dessas duas primeiras, tá certo?
E aí você tem essa expressão, você não multiplica aqui porque vai dar um número muito grande, você deixa só indicada a multiplicação, tá certo? Então essa foi o segundo caso de multiplicação de raízes com índices diferentes. Bom pessoal, algumas vezes para a gente efetuar uma multiplicação envolvendo radicais, nós precisamos usar propriedade distributiva, né? Professor, o que é essa propriedade distributiva? É quando você tem, geralmente, uma operação de soma ou subtração dentro dos parênteses e fora deles a gente tem um número, uma letra, né? E a gente precisa fazer essa multiplicação, tá certo? Então, quando você tem um termo fora que está multiplicando os termos que estão aqui dentro, você usa a propriedade distributiva para realizar essa multiplicação, tá certo? Então, basicamente, o que você vai fazer aqui é o quê? É multiplicar esse que está aqui com esse, depois com esse outro. Só isso. Tá certo? E aí você organiza juntando os termos que você puder juntar, se tiver algum. Então aqui, eu vou multiplicar raiz de 3 com raiz de 2. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2, mais, que está aqui, 5 vezes raiz de 3. Você pode botar o 5 na frente da raiz. Vai ficar 5 raiz de 3. Tá certo? Aqui não é necessário jogar esse 5 para dentro da raiz. Certo? Se você quisesse, poderia. Não é obrigado. Lembrando, se você jogar para dentro, ele fica elevado a 2. Então vai ficar 5 elevado a 2, o que vai entrar dentro da raiz é 25. E aqui? Aqui sim você pode juntar, né? Vai ficar, como os índices são iguais, vai ficar raiz de 3 vezes 2. Aqui eu vou deixar do jeito que está, vai ficar 5 raiz de 3. Isso aqui vai ser igual ao quê? Quando você multiplicar, vai ficar raiz de 6 mais 5 raiz de 3. Tá certo? Então, só isso. Nessa segunda, mesma coisa, usar a propriedade distributiva. Multipliquei esse primeiro, depois esse segundo. Aqui, ó. Você multiplicando aqui, ó, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 7. Esse menos aqui. E aí vai multiplicar esse outro agora. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Joga esses dois aqui para dentro de uma raiz só. Então vai ficar 5 vezes 7 menos. Aqui a mesma coisa. Jogar tudo para dentro de uma raiz só. 5 vezes 5. Ok? Vou fazer aqui na frente, ó. 5 vezes 7. 35, então raiz de 35 menos raiz de 25. 5 vezes 5, 25. Aí o que é que acontece? Raiz de 35 não é exata. Você deixa ela paradinha aqui. Raiz de 35. Mas a raiz de 25 é exata, então você pode efetuar, pode colocar a resposta. Então vai ficar raiz de 35 menos raiz de 25, 5. Então sua conta para aqui. E aí você finaliza essa multiplicação, tá certo? Então, nessa primeira resposta, raiz de 6 mais 5 raiz de 3. Essa segunda, raiz de 35 menos 5, tá certo? E a gente vai agora para o nosso último exemplo, que é quando a gente tem dois termos como esse sendo multiplicados, tá certo? Aqui é só um termo do lado de fora e aqui uma adição ou subtração desses parênteses. E agora a gente vai ver um caso que a gente tem dois termos como esse sendo multiplicados, tá certo? Bom, pessoal, vamos ao nosso último exemplo. Nesse exemplo de multiplicação, nós usamos a propriedade distributiva de multiplicação de radicais, né? Você tem um parênteses, você tem dois termos de um parênteses, dois termos dentro de outro parênteses, e aí você vai fazer essa multiplicação. Como ela ocorre? Você vai multiplicar esse primeiro por esses dois aqui e depois esse segundo por esses dois aqui. Vamos começar por esse primeiro. Ele vai multiplicar esse, depois ele multiplica o outro. Primeiro esse. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes menos raiz de 5 vai ficar menos 2 raiz de 5. Tá certo? Então, esse primeiro multiplicou esse e depois multiplicou esse. Tá aqui, tá certo? Quando o número multiplica radical,
fica o número na frente do radical. Se tiver algum número aqui na frente da raiz, ele multiplica o número na frente da raiz. Tá certo? Agora, esse segundo aqui, ó. Raiz de 5 vezes 3, ou 3 vezes raiz de 5. Vai com esse sinal aqui que está na frente, ó. Vai ficar mais 3 raiz de 5. E raiz de 5 menos raiz de 5. Mais com menos, menos com mais dá menos, então vai ficar menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Tá certo? E agora? Agora vamos organizar, né? Esse 6 aqui eu copio, certo? Aqui, ó, eu tenho uma junção desses dois radicais aqui. Como é que eu faço? Boto mais aqui fora, dentro dos parênteses, certo? Eu vou botar os números que estão na frente dos radicais. Então, menos 2 mais 3, aqui fora a raiz de 5. A gente viu isso na aula de adição e subtração de radicais. Esse daqui vai ficar menos, ó. Como você tem uma multiplicação de radicais de mesma base, ó, vai vir aqui para dentro, ó, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ser 5 vezes 5 aqui dentro. Tá certo? Então vai ficar 6 mais... Quanto que é menos 2 mais 3? Dá 1. Então vai ficar 1 raiz de 5 menos raiz de 25. Só que raiz de 25 a gente sabe quanto que é. É 5. E 1 vezes raiz de 5, esse 1 aqui a gente não precisa colocar. Então vai ficar assim, ó, 6 mais raiz de 5 menos raiz de 25, 5. Aí você vai juntar esses dois aqui, ó. Esses dois, o 6 com o menos 5. Quanto que é 6 menos 5? É 1. Então aqui vai dar 1 mais raiz de 5. Essa é a nossa resposta da multiplicação, né? Esse tipo de multiplicação que a gente usa a propriedade distributiva para quando a gente tem uma multiplicação de radicais. Tá certo? Então esse foi o último exemplo sobre multiplicação de radicais. E com isso a gente encerra essa parte de multiplicação de radicais. Tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.